que orientação primeiro o pai precisa ter? Que passo, qual é o primeiro passo para ter, para começar essa negociação com a escola? A gente já procura a escola, ou a gente já vai na justiça? Como a gente começa essa negociação? Primeiro, Geraldo, é importante a gente saber, a gente perceber que, na verdade, ambas as partes na relação contratual estão sofrendo aí os impactos dessa pandemia, né? Acho que é a maior crise aí que a gente está tendo sanitária nos últimos anos, não nosso país, principalmente no mundo inteiro. Então, é preciso a gente entender isso, né? Que ambas as partes estão sofrendo aí com essa situação. E eu acho assim, primeiro de tudo, é preciso a gente, mais do que nunca, ter o bom senso diante dessas nossas relações, né? Eu acho que não é o caminho você entrar primeiramente na justiça, até porque todos sabem que o nosso judiciário é abarrotado de processos, né? É bem comum as pessoas falarem das demoras nos processos, né? Então, é importante a gente, depois que supere essa pandemia do novo coronavírus, a gente não venha sofrer com a pandemia judiciária, né? Com tantos processos ali para falar sobre revisão. Então, é importante que a gente tente exaustivamente, né, o diálogo com essas instituições. A gente percebe o quanto a nossa legislação é ausente de previsões desse tipo de previsão, né? Na verdade, a gente não tem uma legislação ainda que regulamente isso. Então, a gente está se utilizando dos instrumentos que nós temos, que é o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, porque se trata de uma relação consumerista, para poder atender essa demanda. Mas, sem sombra de dúvidas, o diálogo seria o primeiro caminho, né? Por diversos motivos, porque normalmente você tem uma relação mais próxima com a diretoria da escola, com os professores. Então, não sei, eu entendo, assim, eu tenho uma filha, né, de um ano e um mês, ainda não coloco em hotelzinho nada, mas eu sei que essas relações, principalmente naquela escolinha menor, você tem uma proximidade, né? Não deveria estar acontecendo isso, infelizmente. Mas, enfim, o que acontece? Primeiro, se a escola não está aberta ao diálogo, de receber um telefonema ou de responder um e-mail, é importante que o pai ou a mãe do aluno, responsável pelo aluno, notifique essa escola, seja por e-mail, se não tiver até com uma notificação extrajudicial. O que é uma notificação extrajudicial? É uma cartinha que é enviada para a escola por meio de um cartório de notas. Os cartórios estão funcionando com regime diferenciado, mas é importante que haja essa comunicação, né? Que os responsáveis pelos alunos tratem se sentindo prejudicados ou com a sua renda diminuída diante da pandemia, que abra esse diálogo com a escola, com a instituição de ensino, por meio de e-mail, por meio de telefone, se não for possível, por meio de uma notificação extrajudicial, sim, é possível fazer isso, inclusive por plataforma online. Tá? Os cartórios estão fazendo isso. Então, é importante que isso aconteça, até porque o judiciário, como eu disse, ele está abarrotado de processos. Então, se ele recebe uma demanda, né, onde o responsável pelo aluno já tentou exaustivamente uma conciliação, tentou um diálogo e não conseguiu, veja que a boa-fé, né, que é algo que é extremamente importante nas relações, inclusive positivada pela nossa legislação, que são os atos de boa-fé, está com o responsável pelo aluno, né? Ele agiu de boa-fé ali em demonstrar que estava com dificuldade, que tinha sofrido impacto financeiro com a pandemia e que estava disposto ao diálogo, e a escola que não estava. Então, tem toda a diferença aí o pai comprovar essa tentativa de diálogo.